Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para fazer um breve resumo aqui com você sobre as características gerais da bacia amazônica. Cara, vou te dar o papo. Esse conteúdo aqui, quando a gente fala de hidrografia brasileira, ele cai sempre em questões de prova. Mas, vamos do começo? Vamos partir do início? Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar do termo bacia hidrográfica. Mas vamos dizer que você não lembra ou que você realmente não sabe qual é a definição? Para eu facilitar aqui para você. Bacia hidrográfica vai ser um conjunto de terras que são drenadas por um rio principal e os seus afluentes. Ou seja, eu posso dizer que a bacia hidrográfica é uma grande área de captação hídrica, a qual vão se destacar diversos canais fluviais. Um deles vai se destacar muito mais do que os outros. Ele vai ter maior vazão, maior volume de água, maior extensão do seu curso. Eu vou dar o nome desse de rio principal. E todos os demais rios, os demais canais fluviais que vão se conectar a esse rio principal, eu vou chamá-los de afluentes. Então toda essa área, toda essa grande área de captação hídrica a qual os rios se interagem, eu vou dar o nome de bacia hidrográfica. Pegou essa visão? Tranquilo? Aqui no Brasil, eu vou ter 12 grandes bacias hidrográficas, a qual 4 se destacam muito por seus estudos. São elas a bacia do Tocantins, do São Francisco, a Platina e aqui, ó, a nossa grande bacia amazônica. Então vamos falar rapidinho aqui sobre ela. Olha para cá. Olha só, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta. É aquela que vai ter a maior extensão e também o maior volume d'água. Para você ter ideia da extensão da bacia amazônica, perceba, ela ocupa grande parte da América do Sul. Então a gente não pode dizer que a bacia amazônica é uma bacia brasileira. Ela também vai estar no Brasil, mas ela ocupa o Brasil e outros países aqui do nosso continente também. Mas a gente destaca que a maior parte da bacia amazônica vai estar em território brasileiro. Olha para cá aqui, esse meu mapinha da América do Sul, que já vale o seu like. Provavelmente agora você deve estar olhando para esse mapa e falando assim, não acredito que esse cara desenhou isso. Realmente, desenhei isso aqui para você poder visualizar. Perceba que toda essa área destacada aqui em verde é a área que vai ser destinada à presença da nossa bacia amazônica. Perceba que grande parte dela está dentro do Brasil, ok, mas outros países aqui do continente também vão ter rios que interagem com o nosso rio principal, que já já a gente vai falar para não dar spoiler para você que ainda não viu esse conteúdo. Eu tenho ali, além do Brasil, eu tenho Peru, eu tenho Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, Guiana, que vai ter também a presença dessa grande bacia amazônica. Show de bola? Então ela não está presente apenas no nosso território brasileiro, ok? Olha aqui, ó, nosso rio principal é o Rio Amazonas. Lembra que quando a gente fala de bacia hidrográfica, eu não estou falando apenas do Rio Amazonas. Eu estou falando que eu tenho o Rio Amazonas, que é o meu principal, e eu tenho diversos afluentes que vão se conectar. Dentre eles o Purus, o Japurá, o Xingu, o Rio Negro, enfim, vários rios que vão estar em constante interação. O nosso rio principal é o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas vai ser formado por 2 rios afluentes, que são o Rio Negro e o Rio Solimões. Esses 2 rios, eles se encontram na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Por isso ele vai receber esse nome maravilhoso, que vai ser Rio Amazonas. Provavelmente você já deve ter visto a imagem a qual os 2 rios estão ali com colorações diferentes. É sensacional toda essa exuberância da paisagem da bacia amazônica. Belezinha? Olha para cá. Nosso Rio Amazonas vai ser o maior do mundo. Então eu disse que a bacia amazônica é a maior bacia do mundo e eu também estou falando que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, o maior rio em extensão do nosso planeta. E ele vai ser navegável no território brasileiro. No seu médio, no seu baixo curso, eu tenho possibilidade de navegação. O Rio Amazonas é um rio que tem poucos declives. São declives bem pouco acentuados, o que facilita a navegabilidade. Belezinha, tranquilo. Olha para cá. A bacia amazônica é aquela que vai ter o maior potencial hidrelétrico disponível no país. Ou seja, de todas as bacias hidrográficas brasileiras, a bacia amazônica vai ser aquela que tem o maior potencial. Mas aí você me pergunta, mas professor, você falou que o Rio Amazonas não tem muitos desníveis.
Como que eu tenho potencial hidrelétrico? Novamente, eu falo para você que eu não estou falando apenas do Rio Amazonas, mas sim da bacia amazônica. Então eu tenho que lembrar você que, falando de bacia, eu tenho outros rios que vão estar complementando o nosso Rio Amazonas. E aí eu coloquei aqui, ó, que os afluentes apresentam desníveis. Esses afluentes, para você que vai anotar, eles são da margem direita do Rio Amazonas. São 3. Olha aqui, ó, o rio Tapajós, o rio Xingu e o rio Madeira. Nesses rios, que têm certos desníveis, que partem dos nossos planaltos que estão na porção central do Brasil, eles vão ter um potencial significativo para a geração de eletricidade por meio da construção de hidrelétricas. Mas olha para cá, esse potencial é subaproveitado, significa que a gente não usa ele bastante, por assim dizer. A gente sabe que a região que abrange o complexo da bacia amazônica, o complexo da Amazônia, vai ser uma região que não tem uma densa atividade industrial e também não tem uma densa quantidade de população, não tem uma elevada densidade demográfica. Então ali a demanda por energia não é tão grande, por exemplo, como o Sudeste, como o Sul, como o Nordeste do Brasil. Por conta disso, esse potencial ele não vai ser efetivamente explorado. E também temos um ponto, né? Se a gente constrói muitas hidrelétricas, isso pode colocar em risco a biodiversidade, pode colocar em risco o ecossistema. E lá você sabe que eu tenho a imensa floresta amazônica, correto? Mas desde 2011, o Brasil faz um determinado tipo de plano para poder fazer a construção de hidrelétricas de pequeno, de médio porte, hidrelétricas a fio d'água, que são menos agressivas ao meio ambiente, visando maior aproveitamento da eletricidade na bacia amazônica. Tá comigo até aí? Tá pegando a visão? Então vem aqui, ó, hidrelétricas relevantes. Vamos lá, eu tenho Santo Antônio, eu tenho Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte, meu amigo, essa é grande, cara, essa é grande. Foi inaugurada recentemente aí, 2019 para 2020, a gente teve a inauguração efetiva da usina hidrelétrica de Belo Monte. Foi uma grande obra, inclusive foi muito questionada pelos impactos que poderiam vir a causar. Olha só, eu tenho aqui a hidrovia do Amazonas e também a hidrovia do Madeira. São duas formas de a gente aproveitar economicamente essa bacia hidrográfica para a navegação. A hidrovia do Amazonas transporta tanto cargas quanto pessoas. Muitas pessoas, inclusive, vêm de fora do Brasil, de outros países aqui da América do Sul, por meio, né, da nossa bacia, do nosso Rio Amazonas, onde nós temos a hidrovia do Amazonas. E, inclusive, algumas cidades só são conectadas mesmo através dos rios, não possuindo estradas ou ferrovias de conexão. É claro que pelo ar, né, chegando de avião, chegando de helicóptero, também dá para a gente conseguir chegar nessas áreas. Mas aqui a gente está falando de transporte meio terrestre e transporte também aquático. Olha só, eu tenho aqui transporte de cargas, transporte de pessoas, a gente tem a hidrovia do Madeira, que vai ser também uma forma de transporte, principalmente da soja que vem do estado do Mato Grosso, pegando o Rio Madeira, chegando no Rio Amazonas e desaguando assim toda a carga no nosso Oceano Atlântico por meio da Ilha de Marajó. E falando sobre isso, a Ilha de Marajó vai ser aonde temos a foz do Rio Amazonas, fica no estado do Pará. Essa ilha de Marajó vai ser a maior ilha fluviomarítima do Brasil, aonde nós temos, inclusive, a criação de búfalos, rebanho de búfalos. E isso serve para movimentar a atividade econômica na região. Além, é claro, do turismo, que é muito importante também, uma área maravilhosa, uma área muito sensacional, que atrai grandes grupos de turistas para também, claro, gastar seu dinheirinho, movimentar a economia da região e ajudar muito o setor de serviços. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. O que você não entendeu, eu chamo você para o nosso curso online, para que você possa pegar todo o conteúdo de maneira bem mais detalhada, bem mais simplificada. Aqui foi só um resumo para a gente poder falar um pouquinho sobre hidrografia. Dito isso, o quadro é seu. Tamo junto. Grande abraço.